Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros e hoje nós vamos falar um pouco sobre os testes projetivos. O que são esses testes projetivos para a avaliação neuropsicopedagógica? E por que esses testes projetivos são tão importantes, tanto para o psicopedagógico quanto para o neuropsicopedagógico? Vou explicar isso para vocês agora. Bem, quando nós pensamos assim, vou aplicar um teste projetivo com jogos, um teste lúdico, uma atividade lúdica com essa criança. Primeiramente, o teste ele é muito importante porque tem que ser uma atividade simples, rápida e sem sequenciamento. Quando a atividade ela tem sequenciamento, tipo fase 1, fase 2, fase 3, isso já não é um teste, já é um acompanhamento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico, porque você está fazendo uma estimulação cognitiva para que a pessoa evolua ou seja reabilitada de algum outro processo que ela está passando. Então, quando a gente pega uma atividade lúdica com a criança para saber se ela vai conseguir ler, por exemplo, vai ler a palavra arara, a criança não conseguiu ler, e você vai tentando, por exemplo, uma plaquetinha dessa que é menorzinha, e ela vai ter que destrinchar essas letrinhas aqui para poder fazer essas palavras. Esse é um teste, você está testando se a criança realmente não sabe ler e se ela realmente tem dislexia, se ela vai confundir as letras, vai pegar a letra D e achar que é a letra F, ou se não vai pegar a letra P e vai confundir com D, que isso é muito comum na dislexia, o Q com o D, dependendo do tipo de letra, se é minúscula, se é de máquina, ou até mesmo as letras cursivas, o P e o Q, costumam ser muito confundidos. Os testes projetivos, eles também podem ser testes neuropsicomotores, ou seja, testes em que a criança vai ter que encaixar e desencaixar algumas coisas, mostrando como que está a sua motricidade global. Então, essa motricidade global, ela pode ser avaliada tanto pelo terapeuta ocupacional, quanto pelo psicopedagogo, quanto pelo neuropsicopedagogo ou neuropsicólogo também, que tem essas orientações, que sabe o que é motricidade global. A parte do letramento é muito importante quando a criança já sabe ler e escrever, mas ela não está entendendo as palavras, ela está com a memória fraca, está regredindo em algum processo da alfabetização e do letramento. Então, isso nós também chamamos de gnosias, quando a criança às vezes adoece, ou o adulto, ou a pessoa, e esquece de nomear as tarefas. Então, alguns testes projetivos, eles também são padronizados, inclusive nós temos o Boston, que é um teste internacionalmente reconhecido e que tem muito essa questão da nomeação, de você olhar e dizer leão, tigre. Não estou com o teste de Boston aqui hoje na clínica, mas é um teste muito conhecido para qualquer faixa etária. Esse aqui já seria mais infantil, mais projetivo para as crianças em fase de alfabetização. O quebra-cabeça, por exemplo, o alfabeto, igual tem aqui o alfabeto menorzinho, são testes projetivos que vão te ajudar a complementar os testes padronizados. E o que são testes padronizados também, Manu? Meu Deus, quanta variedade de testes! É por isso que uma avaliação neuropsicopedagógica, neuropsicológica infantil ou neuropsicológica, né, juvenil e adulto, de idoso, são caros, porque nós temos que ter muitos materiais e temos horas e horas de análise, atenção e concentração no paciente, além da sua anamnese clínica. Então, os testes padronizados são os testes que não são esses joguinhos, que não são atividades lúdicas. Os testes padronizados geralmente
são formulários, inventários, reconhecidos por um autor, geralmente um psicólogo, um neuropsicólogo, um cientista da neurociência, que teve comprovações científicas a respeito daquele teste, foi aprovado pelo SATEPS, que é um site que a gente avalia se aquele teste que nós compramos ele está dentro da validação do Conselho Federal de Psicologia, e você pode ter alguns testes padronizados, regulados, e outros que você acha também interessante, você também pode comprar, mas pelo menos uns 2, 3 testes padronizados e regulados, validados, são importantes para que você também possa comparar o resultado, analisar o resultado do teste sistematizado, né, o teste escrito, com a criança, o jovem, adulto ou idoso, com as atividades lúdicas, para saber se a pessoa está coerente com aquilo que ela respondeu, aquele questionário que ela respondeu, com a prática, aquela prática que você botou ali na clínica, sentou e disse assim: parece que a resposta do teste não está tão condizente assim. Então você pega e aplica um outro teste, uma terceira opinião, um terceiro teste. Isso já me aconteceu, a ponto de eu ficar com dúvida, será que essa criança tem TDAH ou não? E eu falo assim, na questão da criança, porque nós temos muita responsabilidade como neuropsicopedagogos para auxiliar a avaliação do neuropediatra, do psiquiatra infantil, em caso de comportamentos disruptivos da criança, agressividade na escola, ou se essa criança está com problemas de transtorno, ou se essa criança não precisa tomar medicação e precisa apenas de um encaminhamento para uma boa psicóloga comportamental, para fazer um TCC com ela, uma abordagem mais humanista, uma terapia ABA. Inclusive, hoje eu tenho aqui meu chocolatinho, ó, para os meninos que hoje não quiseram fazer atividade. Eu falei, que tal um chocolatinho para você fazer a atividade com a tia Manu? Aí rapidinho fez. Então, a terapia ABA, ela também é importante para condicionar alguns comportamentos na hora da aplicação do teste, na hora do sequenciamento das atividades de acompanhamento neuropsicopedagógico. E tudo isso é muito enriquecedor quando o profissional já tem experiências nessa área clínica, seja de reabilitação, né, cognitiva, seja na área de avaliação, seja na área de acompanhamento. Quando eu comecei a clinicar, eu comecei a ter mais experiência em avaliação do que acompanhamento. Então, eu fui pegando essa experiência com meu filho, que tem TDAH e TPAC, fui percebendo a evolução dele, fui percebendo o quanto o uso da medicação fez diferença na atenção, no acompanhamento dele, e fui comprando mais testes. E eu fui percebendo que alguns testes validados não eram suficientes para eu ter uma noção verdadeira de como ele estava. E essa reavaliação de 2 em 2 anos é o mínimo. Sei que muitas famílias falam assim, nossa, um teste desse já é tão caro, né? 3, 4 dígitos, como é que a gente vai fazer para que essa criança de todo ano tenha uma reavaliação? Então, se você não tem condições de fazer uma reavaliação todos os anos, faça pelo menos de 2 em 2 anos, porque a criança, mês a mês, ela está progredindo. No meu acompanhamento aqui, a cada trimestre, eu faço uma reavaliação rápida para ver como essa criança está. Quando a criança muda de clínica, muda de profissionais, vai para o acompanhamento, um circuito multidisciplinar, vai para uma outra fase, saiu do letramento, da alfabetização, precisa de uma outra fase, de um outro profissional mais qualificado para dificuldades de neuroaprendizagem e outras coisas, é importante sim uma reavaliação nessa instituição, ou desse profissional, ou dessa equipe multidisciplinar, para que eles possam fazer um novo planejamento dessa nova etapa.
Então, muitas pessoas acham que ter filho com dificuldades especiais é fácil. É fácil para quem não trata os filhos, para quem acha que o universo vai resolver o problema dos filhos. Mas não é bem assim. Quando nós fazemos um atendimento adequado para uma criança, ela consegue fazer um verdadeiro salto quântico no seu neurodesenvolvimento adequado. Eu tenho crianças aqui de 6 anos que entraram comigo aos 5, que estão muito mais avançadas no neurodesenvolvimento, fazendo letramento, português, matemática, super alfabetizadas, começando a escrever letra cursiva, que nem crianças de 8 e 9 anos estão acompanhando isso na sala de aula, independente se é escola pública ou particular, ou independente se essa criança tem autismo, TDAH, TOD, dislexia. É o neurodesenvolvimento, o planejamento adequado, dentro dos testes corretos, validados e outros adaptados à realidade da anamnese clínica dessa criança, que vai dar o resultado que essa criança merece. Então, eu tenho certeza que você, independente se é criança, jovem ou adulto, está numa fase de ter o seu neurodesenvolvimento adequado dentro da sua realidade, da sua percepção, da sua memória, da sua atenção, das suas praxias, você tem consciência do quanto você pode avançar e melhorar, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo chegue a todas as pessoas que têm dúvidas se devem ou não investir em neurodesenvolvimento dos seus filhos ou no seu próprio neurodesenvolvimento depois de um Covid, uma internação, um desemprego, uma dificuldade de relacionamento, uma reprovação no Detran porque não tirou carteira, porque ficou muito ansioso, porque acha que o cérebro não funcionou bem. Venha nos procurar aqui em Brasília. Tem mais 2 vagas dia de sábado que eu estou atendendo, ou na sua cidade, procure uma boa clínica, procure um profissional qualificado que tenha um currículo de excelência em vista, porque a sua saúde mental é o maior investimento que você pode ter para a sua velhice. Um grande abraço e até a próxima!